Bom, deixo aqui para os outros falarem que eles estão tímidos. Tô achando eles muito tímidos. Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu não tô só com uma pessoa, mas eu tô com um grupo louco, maluco, doido, que resolveu inventar a moda. Sempre tem, né? Toda geração tem, né? Os doidos. Dimitri aí também sabe que toda geração tem, né, Dimitri? Quantas gerações já participou dessa história aí de evento? Eu já participei. Vários, desde a faculdade, fiz a semana do design, N-Design. Você chegou a participar do Design Natureza também, quando o louco do Christian Ullman fazia? Que a gente participou desse. Não. Encontrei o Christian Ullman e alguns N-Designs por aí, né? No Maranhão, no PH, mas esse não. E eu vou deixar cada um aí se apresentar, que eu acho importantíssimo. A gente tem a queridíssima Nath, o Vitor e a Nina, que daqui a pouco chega aí para bagunça geral. Mas a gente vai falar inicialmente do evento que eles acabaram de finalizar e foi muito bacana. E no último teve aí o Estúdio Galho, né? O Estúdio Galho foi um que foi selecionado por essa galera aí, que é uma galerinha muito gente boa, que eu já conheci o trabalho. E por causa desse evento, eles entraram em contato comigo, que foi muito legal. Eu já conhecia, já acompanhava o trabalho deles, e por causa do evento eu consegui entrar em contato com eles. Olha como é importante, o cara tá no Brasil, os caras fazem evento lá fora. É porque eu conheci uma pessoa lá fora, ela pegou o contato do Estúdio Galho, me mandou via Nova York, daí eu gravei aqui. Foi muito louco isso. Que foi o Brasil em Natura. Terra Dentro seria o subtítulo, que aconteceu agora no último mês. A exposição Casa Brasil Nova York foi organizada pela PEX Brasil em Nova York, Estados Unidos, de 11 a 25 de maio de 2022. O evento é realizado em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o Consulado do Brasil e entidades setoriais, a Bilux, a Bimóvel, Anfacer, Centro Rocha, com o objetivo de aproximar empresários brasileiros de setores de casa e construção a potenciais compradores nos Estados Unidos. A exposição Brasil em Natura, Terra Dentro trata de essência, verdade e construção. Fala da singularidade de uma nação continental, produto da fusão de múltiplas culturas, visível em abundantes paisagens de muitos sotaques, temperos e cores. É nessa diversidade que reside a verdade de ser brasileiro, e é nesse berço que nasce o nosso design, complexo, exuberante por natureza. O fio que conduz a nossa mostra de design parte do elementar, do que nasce da nossa terra e é trabalhado pelas mentes e mãos brasileiras, nossos recursos naturais. Com o design revelamos uma jornada que atravessa toda a diversidade que caracteriza a nossa singularidade, o equilíbrio entre a tradição artesanal, conhecimento ancestral e alta tecnologia. A criatividade de se fazer muito com o que se tem, respeitando e coexistindo com o meio ambiente, nossa maior riqueza. Assim como Langsdorff, em 1821, em sua expedição ao Brasil, que mostrou ao mundo pela primeira vez a diversidade da fauna, flora e etnografia brasileira. Fizemos nossa própria expedição terra adentro, exibindo o Brasil de hoje através de uma seleção cuidadosa de objetos destacados por sua criatividade, excelência e brasilidade. Representamos um país que vai além da alcunha de celeiro do mundo, se posicionando como uma potência criativa na construção de um mercado internacional mais rico e diversificado, com produtos de alto valor agregado através do design. Equipe de curadoria: Natasha Escobar, Nina Coimbra, Simone Turíbio, Dimitri Lossi, Estevão Toledo, Rodrigo Hertal e Vitor Leite. Então eu tô aqui com o Dimitri, com a Natasha, com o Vitor e com a Nina. Bom, a gente está num grupo aqui, realmente é bem característico, a gente é um grupo multidisciplinar e com foco em projetos culturais, né? Então, acho que a gente se formou de uma forma muito orgânica, via ADP, então o Hulk sabe aí as conexões que se formam na ADP, todos os caminhos, né, que a gente traça ali. Você começa com um rumo e vai acabar em outro, né? Então é meio nesse sentido. Acho que o Dimitri e a Nina, a gente já se conheceu quando eles estavam entrando no circuito paulista aqui, eles vieram com Entre Eixos de Brasília. Legal. Tinha o Acioli também, estavam lançando na Paralela, quando a gente tinha ainda muito aquelas edições da Paralela, né, que hoje em dia não tem mais tanto como era antigamente. O Vitor também já era próximo da DP, frequentava aí os núcleos de mobiliário também,
todas as fotos, a gente foi olhando assim, recordando, e ele tá lá em todas as fotos do IED também. Ele é o Tá, penetra, né? tá com cabelão lá, todo. Então é legal ver essa evolução, né? Anos depois, o que formou de forma orgânica e todo mundo se complementando, a Nina, uma explosão cultural, o Vitor, nessa coisa do empreendedorismo dele muito forte, essa potência de empresário também dele, e o Dimitri, que é super, né, técnico aí, e consultor também, né? Tudo que a gente tem meio assim, a gente recorre ao Dimitri, que é o mais técnico de todos, e eu acho que eu sou a conectora dos pontos, acho que é mais nesse sentido. Então, também acho que deu uma derivada esse projeto inteiro, a gente derivou muito da nossa narrativa com a Abmóvel, Tá. e aí acho que a gente pode se apresentar da forma como a gente se coloca muito com a Abmóvel, que somos aqui diretores da ADP, né? A gente já está com esse contato com a Abmóvel já desde o começo da pandemia, justamente pela pandemia. Então, teve uma conexão muito boa no dia do trabalho, no primeiro dia do trabalho da pandemia, a gente fez uma campanha. Então, eu como presidente da ADP, o Dimitri também consultor, então a gente foi conectando alguns pontos até chegar na Cândida, que aí realmente decorreu vários projetos, etc. E aí os meninos foram me ajudando em várias questões. Então, por exemplo, tem alguns projetos que são mais com o Vitor, tem alguns outros projetos que são mais com o Dimitri. Então, acho que ali em Nova York, a gente estava muito como diretores da ADP, então por isso fiz essa narrativa inicial, e a gente estava muito por essas conexões e por toda essa narrativa, né? Por toda essa trajetória aí com a Abmóvel em si. Bom, bacana. E, cara, como é que é organizar toda essa estrutura, levar para Nova York, montar lá? É uma loucura isso daí, né? Quanto tempo antes teve que ser o planejamento para que as coisas acontecessem e quais foram os perrengues? Porque sempre tem perrengue, é impossível ser perfeito. Se for perfeito é porque tá errado. Olha, tem a vida real e tem o que foi, né? Tem a expectativa e a realidade, assim, tá bem... Eu acho, e também tem a questão particular, projetos particulares e projetos com a Apex ou o governo. Acho que os timings são muito diferentes. Uma coisa que a gente conversou muito é que a gente teve 3 meses. Caramba! 3 meses e meio. Sério? No todo, assim, Desde o momento que decidiu que ia fazer alguma coisa? Assinar o contrato a tá lá abrindo a porta da exposição foram 3 meses e meio. Puta merda, velho! Se fosse na vida real e no universo particular, eu acho que demoraria 1 ano, 9 meses, mais ou menos. Nossa, se você falasse 6 meses, eu ia falar, caramba, ia bater 3 meses. Porque é doido, né? Porque você faz um puta trabalho, um trabalho cansativo, um custo alto, você tem que chamar um monte de gente para fazer investimento, tal, não sei o que lá. E parece que tem uma coisa que falta nesse processo, né? Que as empresas que estão investindo, alguma coisa que estão investindo, às vezes não percebe, que você tem que ter um tempo de maturação, inclusive para conseguir fazer o tempo de propaganda do próprio evento, né? Pra você saber o que é, porque tem muita coisa que é decidida na hora. Nossa, que maluquice, cara. Que maluquice. Bem, meu nome é Dimitri, acho que eu já participei aí. Já, de grande Dimitri, quando ganhou, tomou vinho pra caramba para poder fazer o negócio. Tomei. Eu pensei que fosse um pouco mais tarde, hoje eu já trouxe, tinha até trazido um abridor de garrafa aqui, mas às 4h25 eu acho que vai pegar um pouco mal abrir o vinho agora, né? Apesar de ser sexta-feira. Então, meu nome é Dimitri, sou designer de produto, design gráfico também, tenho um escritório aqui em Brasília, Choque Arquitetura e Design. A gente trabalha muito com projetos de branding, design de móveis e arquitetura. Um escritório que já conseguiu aí seus 20 prêmios, desses 20 prêmios, pelo menos 7 internacionais, incluindo o IFE. E como a Natasha comentou, essa jornada da gente foi uma jornada muito orgânica, né? E, pelo menos eu conheci a Natasha já na Paralela, há um bom tempo atrás, acho que foi em 2014, né? E essa união de interesses de fazer
de fato, a cena do design brasileiro acontecer, eu acho que já começou naquela época. Sim. Entendeu? Nós aqui de Brasília, com o Movimento Entre Eixos, querendo mostrar um design produzido aqui no Centro-Oeste, eu e Nina, aqui, né, a gente veio junto. Inclusive, tudo começou com o contato com a Nina. Eu conheci a Nina e assim que eu conheci a Nina, a gente começou a falar sobre esse Entre Eixos. Antes eu não conhecia a Nina. Então, o Entre Eixos surgiu desse contato de nós dois. E a gente chamou um monte de designers para Brasília. Então, desde aquela época, eu tinha essa vontade de fazer a cena de design no Brasil ficar um pouco mais diversificada, né? E uma coisa que a gente sentia, não naquela época, mas até hoje, um pouco, é que quem organiza, geralmente, essas mostras de design não são designers. Então, às vezes, a curadoria ela não leva em conta uma série de fatores que são muito importantes de serem destacados, entendeu? Um exemplo, claro, que acho que foi um diferencial do nosso olhar como designer, numa posição estratégica, ou seja, definindo uma exposição, definindo uma curadoria, né? E não apenas sendo convidado. Acho que o principal diferencial dessa curadoria feita por designers foi trabalhar com um leque de profissionais muito mais diversificado. Foram 100 designers para essa mostra, entendeu? De diversos estados, de diversas localidades. Tirar um pouco aquele eixo meio viciante, né, do Sudeste, né? Quebra um pouco isso, é bom, né? Não é uma questão apenas de você trabalhar uma questão regional ou não. Eu acho que um ponto que eu achei muito legal dessa exposição tem um designer autoral, tem um designer que tem o nome estampado em toda a revista Casa Vogue e tudo mais, a gente sabe, são estrelas e merecem todo reconhecimento, mas tem muita gente boa dentro de indústria. A Omega Light, por exemplo, é um designer silencioso, ninguém sabe quem é Ricardo Fal. Deveria conhecer um puto designer. Então, foram vários casos de designers não autorais, que tem o seu estúdio, que tem o seu nome já forte, como também designers muito talentosos dentro de indústrias. Então, isso foi uma coisa muito bacana. Que legal. E fora apenas do eixo mobília. A gente também trabalhou com... Que, aliás, umas exposições atrás era muito isso, né? Isso. Então, o Casper, eu acho né, que tem vários prêmios, né, também. Foi uma coisa bem interessante. Oi? O Casper também, que ninguém conhece ele direito, tem vários prêmios, estava lá. Estava lá também, entendeu? Então, assim, foram vários nomes que a gente trouxe, que eu chamo de um design silencioso. Sim, entendeu? Design invisível, né? Invisível, porque o nome que fica é o da indústria, né? Sim. Você fala de Steve Jobs e Apple, mas pouca gente fala de... Mas esse negócio de Steve Jobs é muito bom você falar, porque eu viro para meus alunos e falo assim, quem que criou o iPod, né? Eu falo, Steve Jobs. Eu falei, puta, errou, né, cara? Você tá no design e não sabe que foi o Jonathan Ive. Meu, volta. Você vê como o nome é foda, né? E é engraçado que junto aos jornalistas, né? Muitos não conheciam os designers assim, olhava a peça, nossa, ganhou esse prêmio, nossa, que coisa incrível, interessante. Quem é? Não conhecia, porque fica só nos nomes que, digamos assim, aparecem mais nas redes sociais, aparecem mais em determinados veículos de comunicação, entendeu? Então, somente um designer industrial está dentro do meio para pincelar e trazer esses talentos à tona. Já fiz a minha introdução, acho que agora é Vitor e Nina. Apresentem. Nina, vamos fazer uma escadinha aí, um homem, uma mulher. Posso falar, até porque o Dimitri falou de mim. Eu sou Nina Coimbra, né? Sou multiartista, então designer é uma das coisas que eu sou. Eu sou designer de mobiliário, cenógrafa, ceramista, pintora, diretora de arte e mãe, aquela coisa. Curadora, sou mãe também, mas sou dessas que né, quando eu falo assim, eu não falo sempre, mas eu acho que eu sou multiartista, como eu me defino, né? E eu estou aqui nesse grupo somando nessa diferença, né? Então eu acho que a escolha da Ná de me convidar
foi muito desse lugar de querer mesmo fazer uma curadoria com um olhar bem diferente, né? Tá. Então, essa narrativa, essa história que a gente conseguiu contar lá, onde a cenografia fazia parte da mostra, né? Onde as imagens que estavam expostas ali eram imagens que colocavam você naquele lugar. Uma experiência, né? Vocês causaram uma experiência, esse é o ponto. Então, a exposição era uma espécie de instalação, assim, que né? Legal. Uhum. E eu acho que essa vontade de fazer diferente foi o que me trouxe, né, para compor esse grupo. Apesar de não ser uma designer de indústria, eu tenho esse olhar, né, eu tenho esse trabalho, assim. Aqui em Brasília eu sou mais conhecida com o mobiliário, eu tenho um mobiliário urbano que é tombado pelo legal. patrimônio histórico cultural e da humanidade. Que legal. Qual que é? É um banco Prisma, que é de concreto, ali na Esplanada dos Ministérios, Puta, que legal. na altura da Torre de TV. Pô, parabéns, isso é legal. Obrigada. Pô, é legal. Mas então, eu sou totalmente assim, o peixe fora d'água nesse sentido de designer de indústria, numa exposição da Apex, mas que desenhou, que pintou essa pintura junto com os meninos, né? E isso funcionou super bem. Eu acho que a gente conseguiu realmente representar um Brasil plural nessa escolha de designers diferentes, nessa forma de cenográfica de expor os objetos e as obras de arte, né? Então, é isso. Foi muito feliz esse encontro entre nós quatro, sim. Foi bem, bem bom mesmo. Muito bom. Victor! Agora sobrou para mim, né? Vamos lá. Bom, a gente, no contexto geral, o pessoal já falou um pouquinho até do que eu faço, né? Eu sou designer de produto, como todos aqui, não tão multifacetado quanto a Nina. essa parte da criatividade eu foco mais em produto, porque eu sou um designer que cria mais em torno da função, né? Tá. E por conta disso, eu acabei me aproximando muito da indústria, né? E acho que por muito disso fez com que eu tivesse esse projeto hoje com esse pessoal, porque eu trago comigo uma coisa mais comercial, né? Uma leitura mais alinhada com o desenvolvimento fabril e tudo mais, né? Então, eu não tenho todo o conhecimento para falar de uma cultura milenar, como a Nina acaba trabalhando, ou ter todas essas conexões que a Natasha faz, que, ela é brilhante, ou como o Dimitri vai a fundo na parte... olha, eu levei tanto puxão de orelha desse cara... O Dimitri tem cara de ser bravo, aqueles caras, porra, mas faz direito, cara. Não, mas ele dando bronca deve dar medo, tá ligado? Olha, puxão de orelha de paia, daquele que vale a pena, sabe? Tô ligado. Eu falava, filha da mãe, ele pegou no meu calo, sabe? Daí eu falava, eu tenho que admitir que eu estava errado e vamos em frente. Mas, basicamente, o meu olhar nessa questão toda, a gente contribuiu para tudo, né? E como eu tive uma experiência muito grande num projeto que eu fundei recentemente, de ir atrás e juntar gente. Então, assim, você viu, né? O prazo curto que a gente tinha. Era uma semana para convidar um monte de gente para uma exposição que ia competir, de certa forma, no momento do investimento da indústria, né? Porque eles avaliam para qual exposição que eu vou, né? A gente tinha logo em seguida a mais importante do ano, que era Milão, né? Um monte de indústria. Que, aliás, você voltou de lá faz pouco tempo, né? Fiquei sabendo. Foi bem bacana. Aliás, posso compartilhar bastante coisa de lá, mas... Não, e legal também colocar que era a primeira Milão pós-pandemia, né? Então, todo mundo realmente queria participar. Era uma coisa... No meu hotel tinha 200 brasileiros. É bizarro, assim, tinha mais brasileiro do que qualquer outra coisa. Acho que mais brasileiro do que europeu. Isso é normal, mas, assim... Aqueles caras bem filha da puta, né? Quantos eram de indústrias que estavam lá para copiar os móveis e trazer para o Brasil?
eu tinha pelo menos 4 clientes meus lá. E a gente foi circular mesmo com esse intuito. Não de copiar. Mas de pesquisar. Inspiração, gente, calma, tô falando de inspiração. É importante. Mas basicamente é isso. Acho que a minha maior contribuição nesse projeto foi entrar com essa visão comercial e entender qual fábrica está pronta para aproveitar esse investimento da Apex. Né? Porque a Apex está investindo para você escalonar o seu negócio lá fora. Né? Levar um nome novo é muito importante. Mas também conseguir fazer negócios pesa muito a favor disso. Né? Então, não, cara, Pô, e quantos anos e anos a gente sofreu com duas coisas, né? Ou com uma coisa muito importante, que assim, a cara do Brasil, de fato, é a cara da palhinha ou do móvel de madeira ou tal, e ficava preso nisso, né? E tem uma discussão que isso é super legal, óbvio, mas assim, quanta gente a gente estava exportando para fora, para grandes empresas e indústrias, sabe? E aqui tinha gente fazendo e não tinha reconhecimento. O reconhecimento era muito tipo, ou de um prêmio, ou de alguma coisa, era muito uma força nesse sentido. E daí você faz um paralelo muito louco, né? Que tipo, dá um exemplo aqui que todos vão conhecer, obviamente, só por isso que eu vou dar o exemplo dele, mas tem vários no mesmo nível, tipo o Philip Stark, né, o Ron Arad, que são pessoas que navegam entre os dois mundos, e a gente vê uma garrafa de $5 vendidas que é feita por um cara desse, assim como um móvel de 50 mil. Né? E no Brasil a gente tem isso, só que ficava muito batendo nessa tecla e parece que a brasilidade só estava dentro disso, né? Eu acho muito importante isso, porque daí também tira, eu acho que o Dimitri talvez seja até da mesma geração, não sei, mas eu saí de uma geração de uma faculdade onde eles estavam meio enaltecendo que você tinha que ser o designer estrela. Então você tinha que sair, tinha que fazer a sua marca, e você era a marca, e você era, sabe? E esse design industrial, tipo, era uma coisa assim que era malquista, mal vista, né? E agora retornar eu acho muito importante, porque realmente a união das duas coisas é que faz o design mesmo acontecer, Brasil, mundo e assim por diante, né? Eu concordo contigo. Quando eu entrei na UNB, na verdade, falava-se muito do Gary Rachid, de Philip Stark, o pessoal torcia um pouco o nariz ainda, eles não entendiam muito essa história de emotional design, design art, design autoral, entendeu? A gente vivia um conflito entre uma formação muito egiana, muito assim, baseada numa escola de muito forma, função, less is more, né? E eu fico falando less is boring hoje, então, beleza. E o mercado europeu, na verdade, ele estava um pouco mais maduro, vamos falar assim, estava querendo alguma coisa a mais. Dieter Rams já fazia peças fantásticas em 1960. Sim. Estava fazendo coisas incríveis. Então, a gente não pode comparar porque havia um delay muito grande, especialmente a gente que se formou aí, 2000, isso. 90, não falo tanto da minha idade. Assim. Agora, falando de mercado, engraçado, a experiência de Nova York foi reveladora para muitas indústrias. Que legal. Muitas indústrias de móvel, em particular, eu falo disso porque são clientes meus, né, que me deram esse feedback. Né? Geralmente, essas mostras de design fora do Brasil é legal para você promover a marca. Né? Mas nem sempre o seu design está aderente às necessidades daquele mercado em particular. Sim. Então, quantas vezes você não expõe, por exemplo, estou expondo em Milão. Legal, você vai dar um monte de like e tal, mas vendeu. Por um tempo, a indústria se comportava mais, ou ia para se inspirar, aspas, né? Ou ia para mostrar o produto para promover a marca. Acontece também. De um tempo para cá, eu vejo que há uma certa valorização do design brasileiro. Então, o mercado europeu, americano, vamos falar do americano, que foi a nossa experiência lá agora. Sim. Ele começa a valorizar esse nosso design. Ele vê valor agregado no que é brasileiro, entendeu? E não é o que é brasileiro no sentido apenas de uma caricatura geral. Caracterizado, Não é. Inclusive, eu vejo uma coisa, como a gente tem com café, antigamente você tinha café tipo exportação e o café normal aqui, né, do sítio, café ruim. Hoje você tem o catuí vermelho, você tem o bourbon, entendeu? Da fazenda tal, microlote, mesma coisa com o design. Hoje você tem um design feito, por exemplo, no Rio Grande do Norte, Bola Preta, tem uma Transnordeste, tem um design que se inspira no norte, entendeu? Você tem vários Brasis.
Então, uma coisa que a gente trabalhou muito bem na exposição, para mostrar esse tour, né, por vários biomas e várias regiões culturais, e, de certa forma, chamou muita atenção do mercado americano. Ele viu não apenas um exotismo, mas um produto que agradou muito, muito. Seja porque tem um quê tropical, faz, de certa forma, uma referência ao móvel escandinavo, mas com quê tropical, um quê brasileiro, um quê de Bolsonaro. Enfim, eles venderam. No Frigir dos Ovos, a gente tem uns números aqui, eu vou acessar, quem tem mais rápido aqui, dos 3 curadores, 4, mas gerou milhões de negócios. Milhões, vendeu. 45 milhões, isso na primeira semana, né? Dados da Bimóvel. Milhões de reais, milhões de dólares. Era dólar. Legal. Isso com prospecção nos próximos 12 meses, né? Então, eram negócios prospectados. E aí, uma coisa até para fazer uma complementação ao Dimitri, a gente tem dados da Bimóvel, assim, alguns de mercado mesmo. Então, antes das ações, eles já pontuavam pela pandemia que teve um crescente muito forte no mercado, tanto americano, norte-americano, quanto a Alemanha também. Né? Comparado à Europa, tal, a Alemanha e o americano consumiram muito, e muito madeira e couro. Eram os apontamentos maiores. E se você for parar para pensar, realmente tem a questão aí, o nosso valor moeda, né? Sim. Então a gente não está valendo nada, é muito bom para exportar e tal. Sim, é o momento de exportar, E de incentivar o mercado interno, cara. A questão aí, a moeda está assim, incentiva o mercado interno. Se você olha para o americano é consumista para caramba, então vamos consumir o que é de fora, o que é barato, tal. E aí essa coisa também de reposicionamento, né? Então, antes eram essas questões mais singulares, e é bem o que o Dimitri falou, agora é uma questão mais industrial, eles olham mais para o produto brasileiro como produto industrial, não como um design e artes plásticas. Mas Isso é legal, cara, tá mudança de mindset. O design industrial mesmo. E eu acho que, não sei, pelo menos na minha visão, dou um parabéns aí para o pessoal de móveis planejados, de alta, né, planejados, a gente pode falar aí de Kitchens, de Florence, que estava lá muito forte, a Florence estava... A Kitchens eu sei que tem uma história com o mercado norte-americano de longo prazo, mas, por exemplo, a Artefato, né? Artefato, o que ela está fazendo, abrindo o mercado americano nos últimos 5 anos de uma forma exponencial, né? Então, esses já carpiram o caminho. Sim. Então, a gente já veio com um caminho carpido e tal, e o que a gente mostrou ali foram muita diversidade, assim. A gente estava, se a gente puder falar mais o projeto em si, basicamente a gente tinha esse tema de terra dentro. Por que era? A nossa ideia foi como que a gente ia mostrar o todo dentro de um país que tem tudo. Então a gente falou, gente, vamos para a matéria-prima. Então, adentrar esse Brasil como a matéria-prima de cada região. Então, nisso a gente separou também, aí foram coincidências do universo que foram deixando o projeto cada vez melhor, assim. Mas a planta, quando a gente recebeu a planta da edificação, ela atravessava o bloco, né? Então, ela tinha de uma porta da rua até a outra porta. Que louco! Ela atravessava o quarteirão ali. Então, ela pegava a Broadway até a Mercer. Então, era uma coisa assim que você atravessava. E a gente falou, vamos atravessar o Brasil aqui, Então, joga o Sudeste numa ponta, o Nordeste na outra e atravessa esse Brasil no meio, e aí que foi discorrendo tudo isso, tal. Então, foi uma questão, assim, foi um impacto como experiência muito forte, mas a qualidade industrial que a gente tinha ali e diversidade foi uma coisa muito impactante, né? E como escolher essa galera e saber que você ia conseguir contar essa história? Acho que a Nina é a mais, né? Nina. Não, na verdade, a escolha das peças, eu não participei dessa etapa, mas eu participei da etapa onde a gente viu o todo, né?
e começou a organizar isso com os espaços, os lounges, a cenografia, né? E aí a Nath estava falando, você adentra o Brasil, e não é só com os objetos, mas você vai... Tinha som, trilha sonora, sound? Ah, legal. Bichos, natureza, de cada região, né? E a gente foi seccionando esses espaços com uma cortina de cordinhas que foi projetada pelo Felipe Brito, que é um cara incrível, né? Faz videomapping aí nos melhores projetos. Animal. A equipe era maravilhosa, né? E aí a gente foi para o parquinho, né? Aí a gente foi para o play. E caiu para o play, e ele junto, né? Uma pessoa muito disposta mesmo para contar essa história junto com a gente. Então, foi assim que a gente conseguiu mostrar tudo, mostrar o Brasil mesmo, e era como se fosse uma expedição, né? A gente, no texto que a gente escreveu, tem como essas expedições ao Brasil, né, do começo da ocupação do Brasil, onde eles vinham... Aqui, Capitania Hereditária número 1, aqui número 2, aqui número 3. Então, a gente propôs a fazer uma expedição pelo design brasileiro, né? Então, acho que foi muito, muito bem pensado, assim, e aí os meninos podem contar dessa seleção das peças. Acho que, Hulk, eu acho que o que responde muito isso foi aquela questão que a gente fala... Eu tô mutado ou não? Não, não tá, estamos te ouvindo. Então, essa questão que eu tinha falado até agora de ter uma semana para chamar todo mundo. Então, era terra dentro, a gente só mapeou todo mundo do Brasil e falou, vamos ligar, vamos chamar, mandar os convites, e quem entrou, a gente recebia a inscrição pela Apex mesmo, e daí nessa inscrição vinha já uma intenção de peças. E daí o nosso filtro não foi só nós 4, né? Tinham 7 na equipe ao todo, né? Então todo mundo ajudou ali um pouco a filtrar o que tinha. Cada um pegou um grupo de empresas, entendendo essas empresas, né? O Dimitri conhecia algumas, eu conhecia outras, a Natasha outras, e assim por diante. E a gente tentou direcionar eles a inscrever o que a gente precisava, né? Então, alguns já tinham ido para o caminho que a gente queria, outros eles estavam mostrando peças que nem alinhadas com o mercado, como o Dimitri falou, o mercado americano estavam, né? Então, a gente ligou para o pessoal e falou, pô, troca essa por essa, pode ser? Aí o cara dava um jeito de produzir. Então... a gente trocou muito, a gente foi atrás de várias peças também, e uma coisa legal de se falar é a nossa visão do cliente, né? A gente estava ali resolvendo um briefing, então a gente recebeu esse briefing, e não é a peça mais bonita ou a que você gosta, não é isso. O briefing é bem claro, são peças e indústrias que estão prontas para entrar e exportar com o mercado americano. Então, essa visão do industrial... É isso que o Vitor está colocando, né? Que a gente teve essa visão muito do cliente, que era a Apex, né? Então, o governo está fazendo toda aquela ação para quê? Para exportar a nossa indústria, não é exportar um designer e tal, isso é projeto imagem. A gente estava ali como projeto comprador. Então, eles têm algumas diferenciações. B2B, né? B2B. É muito louco isso, porque eu acho que daí vocês conseguem tirar... um panorama, uma fotografia de 2 coisas interessantes, né? Primeiro, quem está preparado para exportar, e daí você comentou muito bem sobre a questão, e aí eu entro com um argumento que eu acho que design é isso, né? Design ele é projeto, e o projeto ele tem que atender bem a demanda para o qual ele foi pensado, né? Elaborado. Então, esse era o conceito, tem que se manter esse conceito, porque senão também você dá um tiro na água, né? Fala, pô, para que eu vou chamar de novo se o cara está me apresentando projetos e coisas que não fazem sentido para o processo. E outra coisa, não sei, eu fico imaginando que nessa coleta toda, eu acho que deu para ter uma fotografia interessante de quais são os ativos
e quais são os valores de cada objeto para cada região, né? Uma coisa que talvez nunca tivesse sido feita no Brasil, tipo, olha, o Sul realmente é mais isso, o Sudeste é mais isso, o Nordeste é exatamente isso daqui. Acho que tem uma fotografia espetacular disso, Não, sai um e puta de um livro, case. foi tão nítido isso que a gente mostrou isso na exposição, né? Então. Então, eram de fato lounges onde você mostrava o Nordeste, você mostrava no Nordeste a gente tinha muita cor, texturas, né? Tinham materiais mais naturais, etc. Aí você entrava no Centro-Oeste, a gente fez 3 divisões, né? 3 macros regiões. Então a gente fez as pontas e o meio, né? Então o Centro-Oeste, que aí você pega Brasília, tal. Então a gente tinha muita coisas mais clássicas, né? Empresas mais clássicas, você tem O concreto Tramontina, você armado, o tem modernismo Eliane, clássico. o pessoal, né, tinha essa linguagem, tinha uma poltrona bem modernista, tinha essas coisas das cores, né? A cerâmica muito presente ali no Centro-Oeste. E aí a gente ia para o Sudeste, onde tinha mais tecnologia agregada. Então, eram peças que jamais, sem uma CNC, sem um polo industrial, um parque fabril, você ia executar aquilo. Então, era muito nítido, assim, e você vê, por exemplo, o Nordeste, muito artesanal, mas tinha questões industriais, sim, mas que ainda precisa de uma artesania. Enquanto, por exemplo, ali a poltrona do Pepe Lima, que é super industrializada, então ela estava no Sudeste. Então era mais, foi muito nítido, assim, e foi bem interessante porque a pessoa percorria e via isso, assim. Faz todo sentido quando a gente brinca internamente, né, que a gente importa as coisas, né? A gente não pega do Brasil, mas importa de outras regiões. É impressionante isso, né? Agora, um ponto importante, pessoal, para a gente não cair numa caricatura, né? Uma coisa, de fato, algumas indústrias de algumas regiões, né? Por exemplo, no Nordeste, eles não têm a mesma tecnologia. O Norte está com uma fábrica da Tramontina, foda, inclusive, móvel incrível lá do Bruno Faux, fabricado naquela região. E de Belém, né? A Preta estava com uma poltrona, kimono, com tecido impressão em 3D tecido. Como a Preta tem, né, uma linguagem, apesar dos caras estarem em São Paulo agora, é uma linguagem muito Nordeste, eles vendem muito Nordeste. Então, eu acho interessante que na mostra, de certa forma, tem uma combinação também, entendeu? Apesar de no Nordeste a gente ter colocado muitas peças do artesanato, do Marco 500, também tinha algumas coisas do Nordeste espalhadas ali, que tinha uma tecnologia muito bacana. A linguagem nordestina estava bem desenvolvida com tecnologia. Só para fazer um parênteses aqui. Não, legal, irado. Acho irado isso, mas e como é que foi, como é que está sendo o planejamento para as próximas amostras? O que vocês têm aí na manguinha aí? Que pode contar, né? Abriu muitas portas, né? Então, não sei se é o caso assim agora, né? Muita coisa que é de certa forma estratégica, não sei se é o caso de revelar, mas a gente pode com certeza dizer que temos muitos projetos internacionais pela frente para esse ano e para o próximo ano. Isso não tenha dúvida, entendeu? Que muita coisa ainda está em negociação, não sei se é o caso de falar agora aqui. Que não procurem eles, quem quiser investir, porque, se os caras fizerem 3 meses, imagina se investir agora. Os caras vão... Exatamente. Vão expor na lua, cara. Olha aí, marcas, por favor. Pelo amor... Precisa. Não, e é uma coisa muito legal até a gente falar disso, de marcas e tal, sim, porque é um universo muito novo esse, de marca com experiência, né? Então, experiência era uma coisa muito premium há uns 5 anos atrás e agora está entrando mais no mercado, mas ninguém entende muito bem o que é uma experiência. Então, acho que uma pessoa que faz branding, um designer, é um profissional assim excelente para fazer esse tipo de projeto. E o que a gente quis ali realmente na Casa Brasil foi mostrar a experiência do Brasil. Então, por isso que tinha som,
né? Tinha as imagens, tinham as texturas dos móveis, era para ter tido cheiro, mas a alfândega brecou, né? Pararam os Sério? cheirinhos. A gente tinha cheiro de café, tinha cheiro de terra, tinha cheiro, tinha vários cheiros, cada lounge assim ia ter um cheiro também. Então a gente pensou em cada detalhe, mas como que a gente conseguiu fazer isso em 3 meses? Eram vários profissionais que já estão trabalhando nisso, então cada um vomitou ali as ideias e foi bem um mix de tudo e foi o que foi possível, mas acho que é um mundo muito novo esse de design de experiência, de branding com experiência. Sim. E as marcas estão cada vez mais fortes, o pessoal de publicidade sentiu isso antes, agora que a gente está começando a pegar, mas por que não uma Audi investir numa exposição, num projeto cultural? Sim. Por que não uma Diageo, né, de bebida? Não precisa ir longe, global, né? Eu acho que foi a BMW ou a mesma Audi que investiu naquele em Milão escultor agora, que Vitor, fazia... não tinha uma da Porsche? Puta, eu não lembro. Tinha. É que tinha um escultor muito bom, eu tô tentando lembrar o nome dele, escultor não, designer e tal, que ele fazia uns seres, uns objetos que eram eles iam andando sozinho. Eu acho que ele teve investimento da BMW para fazer isso. Era sensacional, umas mega estruturas, assim. Eu sei, é um designer, é um artista holandês. Um vento, né? Isso, sensacional, legal. Cara. E quanto isso dá de impacto. A Volkswagen, que há um tempo atrás começou a investir muito no The Fun Theory, sabe? Acho que são movimentos que são importantes e as empresas têm que entender o quanto isso vai repercutir, né, lá na frente, pô. Uma coisa que a gente tem que levar em conta, eu acho que é essa questão do investimento a longo prazo, né? Isso. Eu percebo, quando a gente fala de design italiano, e a gente remete logo a um design com alto valor agregado, aquilo foi uma política de Estado, entendeu? Onde o Estado investiu em feiras internacionais, promovendo o design italiano como um design excelente. Não é apenas assim a qualidade em si, mas a promoção. Então, eram políticas mesmo de promoção, capacitação e incentivo ao design. É quase um place branding lá, cara, né? Isso. E não é só isso. Você vê vários países da Ásia, né? Acho que a gente agora a China, a China está investindo maciçamente em design, maciçamente em exposições, em premiações. E eu acredito que o Brasil vem fazendo, de certa forma, isso. Pelo menos assim, eu me lembro que desde 2018 as mostras da Apex são muito bem feitas, entendeu? Sim. Então, essa exposição, muito do que a gente colheu agora foi resultado, né, de um trabalho que, de certa forma, sim, anterior, e eu acho que não só a Apex, mas a Bimóvel é muito presente nesse sentido e tem feito um trabalho excelente nessa direção. Entendeu? Foi até uma coisa interessante, o destaque que ela teve nesse evento, né, o profissionalismo e a forma como ela conseguiu trazer muita gente, né, agregar muita gente nessa operação. Então, eu acredito que, com o tempo, essa valorização do desenho brasileiro ela vai ficar ainda mais forte se a gente continuar com essas políticas de promoção que estão sendo muito bem feitas, de certa forma. A gente não tem o que reclamar. Em Nova York foi muito bem, e na Itália, acho que o Vitor pode até comentar um pouco sobre isso, mas também foi muito bem feito. Acho que o Brasil vem sendo muito bem representado. O que eu digo a gente está fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil. Parabéns a todos os designers brasileiros. A gente está fazendo um trabalho que vem sendo cada vez mais reconhecido fora do Brasil. Mas a gente tem também um apoio, né, de algumas instituições que vem promovendo, sim, esse design fora a médio prazo, né? E eu acredito que a longo prazo a gente vai colher resultados ainda melhores. Se o Vitor puder fazer uma palhinha aí de como o desenho brasileiro vem sendo bem visto lá fora, isso que eu ia perguntar. Né? A gente deve alguma coisa para a Itália ou não? Nossa, pelo contrário, a gente dá um banho em criatividade produtiva. A gente está longe deles em termos industriais, em capacitações, porque é muito caro ainda para fazer certas coisas e o mercado nosso não permite, né, a renovação dos lojistas, o não fortalecimento das marcas, das indústrias como marcas em si, faz com que o nosso mercado esteja sempre se canibalizando em criatividade, né? Sim. E a gente acaba não fazendo um monte de investimentos em estruturação, em maquinário, que eles lá têm.
Só que a gente inova, né? Você pega um Latug da vida, que tem uma... eles são Rio de Janeiro, é o carioca desenhando com cuspido escrachado. O cara é nítido que ele vem de onde ele vem. E é muito bacana porque ele traduz isso de uma forma linda na peça, né? Isso acontece com diversos profissionais ao longo do Brasil e tudo mais, né? Então, isso faz com que a gente esteja muito à frente do que a gente vê lá na Itália, porque eles são criativos em termos industriais, mas você vê uma repetição de, assim, você vê 5 marcas, você já viu todas, basicamente, porque elas todas estão indo para o mesmo caminho, elas estão buscando, existem 5 vertentes diferentes e existe um núcleo de marcas que tenta trabalhar em torno disso, né? Essa é a minha visão, basicamente, mas você vê que eles têm um apreço ao branding muito grande, e isso faz com que eles estejam à nossa frente só por causa disso. Porque só falta isso. A gente tem o produto, mas a gente ainda não olha com carinho para o nosso branding, né? Entendi. É interessante isso, porque eu lembro que até na época que eu estava lá para me formar também, essa história, tinha um grande questionamento que, assim, a Itália investiu pesado para promover o país como esse país que seria o centro dessa investigação do design mundial e tal, e eu lembro que as empresas começaram a sofrer com algumas coisas que eram assim, eles investiram tão pesado, estavam tão nessa crença que foram meio cegos em designers fazendo projetos que eram impossíveis de serem produzidos, indústrias investindo em fazer essa produção e quebrando porque, não dá para produzir, tinha problema tal, e depois eles tiveram que dar um passinho para trás e falar, peraí, também não é bem assim, vamos alinhar cada nota dessa. Agora, você acha que o industrial brasileiro, o mercado, a indústria, as empresas, né, e também as marcas brasileiras, né, internacionais, quando a gente fala de multinacional, aí não tem nem o que discutir, porque os caras entendem isso. Você acha que eles estão preparados, eles estão entendendo esse curto, médio e longo prazo, eles estão entendendo que isso é também uma geratriz de investimento que vai dar um retorno, vai dar um ROI lá na frente, ou ainda eles estão tratando as coisas como sendo simplesmente uma finalização projetual, alguma coisa assim? Estou falando da indústria em si, você que está mais envolvido. Eles entendem e quando eles arriscam, eles veem o resultado imediato. A única dificuldade hoje da indústria é entender um passo além. Tá. É muito fácil você inovar, entre aspas, seguindo algo que você viu que funcionou. A gente ainda tem muito medo de dar esse passo além. Então, por exemplo, você vê uma Magis, uma Baby Itália, que a estruturação do sofá deles é injetada. Para fazer isso, você tem que investir 100 mil, minimamente 100 mil reais no molde. Nossa, né? Barato, 100 mil. Me fala onde você fez, por favor. Não. Então, e daí, se você achar o cara que tem injetora e o cara que está disposto a guardar esse molde para você sem custo, né? Então, isso inviabiliza demais. Eu acho que o que atrapalha é isso, é a gente não conseguir ter hoje lojistas que compram a ideia da marca ainda, a ponto de eles terem uma lucratividade propensa a fazer esse tipo de investimento e garantir que o produto deles tenha uma vida de 10, 20 anos, quando o produto hoje acaba tendo 5 a 10 anos no máximo. Agora, provocando em cima disso, você também não acha que tem uma questão do mercado consumidor brasileiro ser muito, tipo, com cabresto ainda, o que é aqui não é legal, o que é fora é legal, porque às vezes eu vejo isso, sabe? Quando a gente começou a produzir a luminária, né, que a gente venceu vários prêmios, a luminária impressão 3D, já vinham luminárias, aliás, na verdade o Ron Arad, acho que em 2002, tinha feito a primeira luminária impressão 3D, que foi para a mostra de Milão e tal. A gente fez, cara, estamos falando de 2016, 2017. Sim. E, tipo, o pessoal, mas é plástico, mas não sei o que lá, e pagava, não queria pagar 1.500 na nossa, né, que era o mesmo tamanho, mesma coisa, mesmo material, mesmo processo, de uma italiana que custava 10 mil reais. Mas veio da Itália. Será que não tem um pouco de... E era o mesmo material, era a mesma coisa, né? Então, será que não tem um pouco disso? Não tem um pouco também do mercado brasileiro meio querendo não falar, não é legal? Como é que funciona essa história? Ok, está faltando, sabe o que faltou aí para você? Branding. A Itália fez o branding dela. Ela paga mais pela marca italiana, e a marca italiana tem décadas de credibilidade, entendeu? Sim. A gente tem que construir a nossa credibilidade. A gente pensa o design no Brasil ainda de forma muito superficial, o design no produto em si. A gente tem que pensar o design de uma maneira mais sistêmica.
A marca da indústria, ela tem que fazer o branding dela, ela tem que transpirar valor em tudo, no site, no Instagram, na comunicação, ela tem que ser desejo, não apenas do produto em si. Quantas fábricas brasileiras, às vezes, tem um design lindo, uma poltrona maravilhosa, mas a marca é uma bosta, sabe? O site é ruim, é feio, a comunicação dela é tosca, o representante dela é um cara não sabe nem tosco, o que vende direito. Não vende. E você ainda tem um país que não tem uma tradição ainda internacional de se fazer design. A gente tem que construir, primeiro, em termos de política, uma imagem de que o Brasil faz bom design. A gente tem essa imagem com futebol. Se eu for para Portugal e entrar na pelada, ele é brasileiro, deve jogar, eu sou uma perna de pau. É isso. Eu sou brasileiro, ninguém vai achar que vou jogar para caramba, entendeu? A gente tem que fazer a mesma coisa com o design. O mesmo brand que a gente tem de futebol, tem que ter com o design. Isso é uma estratégia de médio e longo prazo. É o que a PEX, a Bimóvel tem fazendo. Sim. E, claro, outras entidades têm que fazer também. Sim. Então, e as indústrias têm que fazer também no sentido de ter uma imagem mais bonita, mais interessante, ter uma percepção de valor em toda a sua cadeia, entendeu? Em toda a sua comunicação. Quer dizer que brand não é marquinha, né? Brand é como você respira, como as pessoas respiram a sua marca. Né? Entendeu? Isso, é como você, é a estratégia de comunicação de valor da sua marca, sabe? E você acha que não vale a pena, de repente, quando a gente... falou bonito, né, Nina? Ele é foda, né? É foda. Tem que ser, não. A gente tem que investir nisso. Tem que investir totalmente nisso. O briefing da Apex, muito claro, fora essa questão de que tinha que vender, não tinha que ser móvel apenas... Não era exposição cultural, era exposição comercial, mas não era para ser exposição comercial tipo Feira da Torre, sabe? Feira popular, sabe? Varejão. Era para ser comercial, mas com alta percepção. E isso aí é nesse ponto que eu queria até chegar num momento, Dimitri, que eu acho importante também o grupo que se formou. Porque, assim, vamos ser honestos, existia tanto uma questão da indústria, mas também existia tanto a questão do grupo, porque eu sentia muito grupos que queriam bater de frente com a indústria e falar, não, design é isso, e daí não tinha uma maturidade para entender de fato um briefing. Quantas vezes eu vi já quebras de briefing ou quebras de lógica, eu falo, não, mas tem que mostrar mais isso. Cara, não é por aí, não é isso que está sendo pedido, sabe? O que a gente tem que exportar é essa inteligência, não... tinha um pouco dessa coisa reivindicatória, essa coisa, tanto que, queira ou não queira, a ADP, quando surgiu lá atrás, ela era para quebrar um status quo, né? Que era dentro desses dois universos, né? Ou era um design, um móvel que era elitista, né? Elitista em questão a custo, a venda, a entendimento do que era design, e ele vem falar, olha, tem muito design aí na indústria, tem muito design fazendo coisas em vários fatores, a gente está falando de industrial, semi-industrial ou artesanal, então acho que também tem uma construção. Então, assim, tem que bater palma para o grupo de vocês que tiveram um olhar calmo e preciso, sabe, de falar, meu, isto faz sentido, isso não faz. Isso é muito belo, mas não faz sentido, né? Isso faz sentido para todo o discurso que a gente quer construir. Eu acho que é mais por aí que tem que ser feitos os grupos e também as escolhas, né? Concordo plenamente. Eu acho que por aí mesmo. E é engraçado que a gente percebeu da parte, assim, até de alguns... A seleção das peças em si, ela gerou, de certa forma, algumas rusgas, né? A gente falou, por que você não botou a minha peça? Aí a gente falou, poxa, mas você está preparado? Tá. É uma exposição cultural. Então, a peça é legal, mas tem que ter um viés, de certa forma, comercial. Então, não é para agradar o ego de ninguém aqui. Sim. É para promover negócio. E eu acho que na medida que a gente mostra para o industrial que design é um bom negócio, à medida que entra dinheiro no bolso do cara, o cara começa a contratar mais designers e o processo de design dentro da indústria, ele fica um pouco mais profissional, por exemplo. Ele fica mais natural, fica mais orgânico. Produto, né? O pessoal pode deixar de mexer no produto para pensar, poxa, talvez esse doidão tenha razão, talvez essa forma faça sentido, talvez isso aqui tenha alguma questão de mercado, de valor percebido que eu não estou atendendo. Talvez eu vou ter que sair um pouco da minha zona de conforto aqui da minha fábrica para botar o meu centro de usinagem para fazer coisas mais diferentes. Olha, eu vou dar um exemplo claro. A James. James está com o PP. Conhece o PP Lima? Você deve ter feito algum podcast com ele? Tem, Hulk? Com quem? PP.
Não, não fiz. Vou Se ter que não fazer. lembrou, não fez. Tem que fazer. Então, eu tô tentando. Tem que fazer. Tem que fazer, assim, ó, anota aí. Então, ó, manda É um cara contato. que está sendo uma força. O PP é um exemplo assim, que eu achei muito bacana de levar e valorizar a peça dele, porque é um cara que está fazendo um trabalho incrível. E na indústria, a Móvel Gêmeos estava com 5 centros de usinagem, 5 eixos. É coisa pra caramba, para taxar. Aí o cara chega assim e começa a forçar a mão. E, claro, levanta na orelha, todo mundo reclamando, falando mal da mãe dele. Pô, esse cara fica inventando moda e tal. Cara, hoje, conversando com o marketing da Janus, o pessoal fica falando, temos que fazer mais coisas orgânicas e tal. Porque, o que isso acontece? O que aconteceu? Começou a dar venda, cara. Esse cara vende 200 peças, 300 peças, rapidão, entendeu? 1, 2 meses, está vendendo muito. Então, isso é uma coisa, isso em termos de móvel de classe mais alta, não estou falando de móvel popular. A indústria, tipo uma Lopas da vida, faz 200 toneladas dia de móvel, né? Mas a Janus não faz tudo isso. Mas ainda assim, quando a gente fala nessa escala, né, com móveis muito valor agregado, eu acho que o design está mostrando o caminho, está fazendo com que a indústria saia da sua zona de conforto, entendeu? E está normalizando certas coisas, entendeu? Pô, o Lucas agora está me perguntando, pô, você conhece alguém que faça impressão 3D? Quero prototipar móveis em impressão 3D, uma indústria de São Bento do Sul, povo com a cabeça assim, sabe? Povo teimoso lá, vai teimoso. E já está pensando em inovações incríveis. Então, isso dá muito tesão, sabe? Ver essa mudança. Isso só está acontecendo porque está vendendo. Não é porque as pessoas acham mais bonito, porque o bonito vende. O bonito pode ser funcional, mas para ser funcional você tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Não, eu sou muito do raciocínio que eu acho que sempre o consumidor é que teve a ordem do que era bom consumir ou não. É que antes era mais escondido, hoje com a internet você vê escancarado, né? Esse prosumidor aí, esse surgimento do prosumidor e surgimento desse entendimento. E agora tá bem muito mais, né? Quando você vê review, quando você vê coisas, você tem muito mais agilidade para construção. E a indústria 4.0, ela já adiantou bastante lá fora e aqui ainda está engatinhando, mas ela vai permitir com que, inclusive, móveis ou objetos não precisam ser produzidos em milhões, que já é uma mentalidade que está começando a cair, mas se você produzir 10 mil ou 1 milhão, você vai ter o mesmo custo, porque muita coisa vai sair da estratégia de planejamento, por exemplo. Eu sei que a HP ela já tem máquinas de impressão 3D de metal que já estão fazendo os moldes, o que já está resolvendo muita coisa do processo, sabe? Então, eu acho que tem esse crescimento, isso é um fato. Com certeza. E o que mais que vocês contam dos perrengues? Quais foram os perrengues que vocês passaram lá? As aventuras? Móvel nas costas para levar? Teve essas coisas? Assim. Quando a gente fez... Né? Eu tô falando que a gente fez o... Boreal. Então, arboreal é uma que é madeira maciça, de manejo sustentável, todas são toras gigantescas, né? Aquele pequiá, uma madeira muito... eu acho que tinha 900 quilos a caixa, não sei. Para descer, o Vitor foi um dos que foi lá à noite. Foi a última peça a chegar, porque também tem a questão de alfândega, né? A alfândega ajuda muito, eles são muito amigos da gente, então eles ajudam bastante. E também tem aquelas coisas que foram para Miami, depois foi para o limbo de Cincinnati, depois para voltar. Então foi bem aquela coisa, né, assustadora de DHL ficar olhando e tal, sim. Mas teve essas questões desses maiores, esses que foram extraviados e depois... O bom foi que a exposição em si eram 15 dias, né? Então... teve gente que foi extraviado, mas chegou a tempo ainda na última semana, então foi isso que foi bom. Uma curiosidade é a globalização da equipe de produção, então, por exemplo, curadoria brasileira, montagem, um cliente, né, a Apex Brasil, mas aí tinham alguns despachantes ali deles nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo a montagem, para ver questão de leis e etc., A montadora era portuguesa, o pessoal do audiovisual era polonês, e que mais que a gente tinha? A montadora também da cenografia mais bruta, assim, americano, então era bem
bem globalizado, foi bem interessante. Assim. Que louco, cara. Loucura isso. Isso tudo, né, com a Apex entrando no meio para poder fomentar esse núcleo, para poder fomentar essa conexão. Eles fazem a coordenação de todas as equipes, né? Entre todas as equipes. Então, tem o pessoal da cenografia, da montadora, da iluminação, da projeção, da curadoria. Então, são várias questões ali. A montagem em si, do prédio inteiro, foram 6 dias, mas para nós, da curadoria, que foi colocar as peças e tudo, foram 10 horas. 10 horas. Então, acho que o Vitor nunca correu tanto na vida dele. É que não dá para esperar os caras. A gente mediu 21 quilômetros, Hulk, que a gente andou no dia da montagem dentro da galeria. Que eu pariu, mano. Todo mundo tem iPhone, celular, né? Tipo, então, no limite é fichinha, né? Aquela coisa. Fim da noite vem os números do iPhone, né? Aí todo mundo assustado. Você andar 21 quilômetros dentro do negócio, depois chegar um cara com um caminhão com 1 tonelada para descarregar. Quando eu vi o Henrique, eu quase mandei ele para aquele lugar. Daí eu falei, depois eu abracei ele. Ainda bem que chegou, né? E esses fomentos de montagem, porque, por exemplo, quando a gente manda móvel daqui para lá, quando você consegue deixar os caras montarem no país, assim como acontece aqui, você tem fomento de encargo, você tem desconto de encargo, tal. Isso também acontece quando vocês ativam essa coisa das montagens lá fora, tal. Vocês têm algumas facilitações de imposto, de coisa ou não? A gente manda como importação definitiva. Daí o produto não paga imposto para entrar no país. Mas isso é uma estratégia que você faz junto com as importadoras, o pessoal que tem isso. O governo em si não facilitou em nada. Não? Foi uma ação que tinha que ser feita. Porque natural, né? É engraçado, porque quando a gente tem exportação de móveis, a gente tinha ali um desconto quando a montagem era lá, porque a gente vai mandar desmontado ou montado, né? E quando a gente fomentava a montagem, alguma parte produzida no país ao qual a gente estava exportando, principalmente Estados Unidos, que foi onde a gente exportou os primeiros lá que a gente fez, tinha um desconto de 30% em relação ao imposto. Acho que o desconto, na verdade, aí você pega mais pelo frete, pelo volume dele montado e desmontado. Acho que era mais esse não, desconto. Isso que você orçou, que foi mais como se você tivesse realmente... Produção, estou exportando. Você está mandando para vender. Estou mandando para vender, estou mandando para uma fábrica. A gente não tinha tempo hábil para você criar todas as fichas técnicas necessárias para poder exportar para vender, né? Nem todo mundo está preparado, como a gente falou, né? Então, esse pessoal acaba tendo que mandar como se estivesse mudando. É como se eu fosse um cara que está indo morar lá e eu estou levando minha mudança e não volta mais. Sim. Daí, tanto que as peças depois ficam para doação, daí cada um vê o que faz. As notas, né? A nota vai como doação para projeto mesmo de exposição. Você pode já fazer uma nota assim, então não tem muita questão. E aí, falando de experiência, assim, de curiosidade, não sei se a Nina está escutando, mas era legal ela contar essa. Teve um senhor que trabalhou lá, e ele era o segurança. E a gente ficou meio amigo de todo mundo, né? Porque você encontra todo mundo toda hora e tal. E a impressão dele, né? Acho que a Nina que conversou mais com ele, a impressão dele sobre o Brasil, assim, foi bem... Foi o dia da montagem. Tinham os guardas, vigias da casa mesmo, né? Policiais ou ex-policiais de Nova York. Super gente boa. E aí, esse cara, que é um cara com origem porto-riquenha, então já mais emocional, assim, quando a gente terminou de montar, desse tamanho, assim, enorme, um cara gigante, fortão, bonitão, assim, chegou chorando, falando para mim que ele tinha ficado emocionado com a exposição, que ele estava muito grato por ter essa oportunidade de conhecer o Brasil, de ver o Brasil. Então, essa coisa era uma coisa que eu ia falar antes, assim, eu acho que a experiência, ela acontece a partir do momento que você emociona. Assim, eu fui com a Natasha numa exposição de design lá em Nova York e eu chorei. Mas é porque eu gosto de design, né? Então, eu chorei. Mas, assim, para você emocionar o público, você tem que realmente excitar os sentidos, né? A memória afetiva, tudo isso,
a pessoa vai lembrar muito mais daquilo que ela escuta, que ela vê e que ela sente, né? Do que só aquilo que ela vê, né? Isso é pedagogia, isso é neuropedagogia, né? Neuropedagogia. Exatamente. Então, eu acho que o que aconteceu com ele foi isso, assim, a gente conseguiu tocar num lugar dele onde, de repente, ele relacionou com o país de origem dele, com qualquer coisa assim que emocionou ele, e ele veio realmente agradecer com lágrimas nos olhos pela experiência, né? Então foi realmente quando isso aconteceu, eu falei, pronto, a gente conseguiu, né? A gente deu certo, sucesso, vai dar tudo certo. E aí foi no primeiro dia. Que louco. E a equipe toda foi para lá, né? A equipe, vocês todos estavam lá, ficaram todo o tempo lá, né? Quais foram as experiências do antes e do depois? Da impressão americana mesmo, da impressão do público mesmo, tanto das empresas quanto do mercado, a aceitação, o entendimento. Ficou mais claro para eles o que era o Brasil mesmo? Porque isso é uma questão delicada, né? Não, só eu ia complementar isso, que eu acho que a gente conseguiu mudar mesmo essa visão de Brasil desse lugar do exótico que o Dimitri falou, né? Uhum. Então, eu acho que os Estados Unidos, em particular, a educação deles é muito voltada para os Estados Unidos, Sim, né? sim. América Latina, o que é Não, tem África. uma, Nina, vou até te cortar, porque tem uma história engraçadíssima. Tem um amigo meu agora, né? Todo mundo mais velho, mas foi na década de 90, lá 92, 93, e a mãe dele era professora de matemática, daí foi para os Estados Unidos, falava inglês, foram para lá e eles mudaram para lá. E daí pediram para fazer um trabalho sobre os países, alguma coisa assim. E daí ele fez o trabalho sobre o Brasil. E a professora não acreditou nele, que o Brasil era do tamanho muito maior que os Estados Unidos em terras contínuas. E era do tamanho que estava falando. Imagina, isso não existe. Eles não acharam, tanto que minha mãe mandou, na época, o mapa do Brasil, porque eles não acharam lá o mapa do Brasil. Eles não acharam. Minha mãe mandou o mapa do Brasil para eles. Estou falando 92, 93. Ela mandou. Que absurdo. Para falar, ó, tá aqui, é isso. Né? Colegial. Eles são muito ignorantes naquilo que não é eles, né? E eles são ótimos em branding, né? São espetaculares. Pô, eu fico zoando que a Coca-Cola tem a pior marca, o pior logo, a pior cor para ser refrescante e olha o brand desse negócio, cara. É lavagem cerebral. Nem o produto tá certo, cara. Foi baseado no cacau, que não tem nada a ver, pô. Olha o brand dessa marca. Eles dominam, né? Eles têm essa inteligência de afetar, né, a mente mesmo. Então, eu acho que a gente mostrar um país com desenvolvimento industrial, com cultura plural, com uma diversidade incrível, e que está ali no coração de Nova York, no lugar... Sim. Assim, eu não faço ideia qual é o aluguel daquele espaço, mas eu imagino que é um aluguel, um baita de um aluguel, entende? Então, eu acho que a gente... Foi uma culminação, até o Rodrigo da Apex falou que ele achava que nunca mais isso ia acontecer, ou não tão cedo, uma exposição daquela magnitude, daquele tamanho, naquele lugar, com todas essas forças juntas fazendo acontecer, né? A gente, o Felipe, a Apex, a Abimóvel, todo mundo junto nessa força. Então, eu acho que realmente foi o antes e o depois, no sentido de imagem de Brasil, e eu, que sou filha de diplomata, eu ficava assim, eu me sinto realmente uma embaixadora do Brasil. Eu acho que a galera da Apex, da Abimóvel, num momento como hoje, que a nossa diplomacia está em baixa, eu acho que eles fazem esse grande serviço mesmo, de mostrar o que é o Brasil, a potência do Brasil, a diversidade do Brasil, né? Então, acho que a gente fez muito bem esse trabalho também. Eu também acho. Eu acho que, inclusive, a Apex agora tem uma responsabilidade, junto com vocês, de continuar mapeando o que deu de efeito nisso, para lá na frente terem números, né? Porque uma DOC dá desse tipo de evento, ou às vezes até de exportação, ou até mesmo na própria indústria brasileira, os números não aparecerem e a gente não conseguir mostrar aquilo que realmente aconteceu, sabe? Então, ó, agora a gente fomentou exportação, cresceu pra caramba exportação.
E eu estou sentindo, né, no mercado brasileiro que agora nesse próximo semestre, né, ele vai ter um aumento maior, porque está começando a chegar mais projeto para ser feito, por exemplo. Eu estou vendo que a indústria está começando a se reaquecer. Então, eu acho que a Apex ela tem que dar continuidade nesse trabalho, sabe, para gerar um relatório, para normalmente falar, olha, teve tanto de exportação, vale a pena, até para conseguir outros investidores, né? Eu acho que não tem que ser um trabalho pontual, porque pontualmente ele teve esses 3 meses, mas eu acho que ele tem que continuar, porque isso é uma dó que eu tenho de alguns eventos que aconteceram, eles morrem naquele momento, né? Eles não, e a gente sabe o quanto de número isso foi importante. Né? Eu lembro muito do Brasil Faz Design, foi coisas que a gente participou e o quanto foi importante para fomentar o mercado, falando no início dos anos 2000. E era de 2 em 2 anos que tinha que ser feito, porque não tinha verba para fazer mais. Mas isso fomentou bastante coisa e crescimento, né? Então, eu acho que esses são os próximos passos, né? Tem que ter continuidade. Não, e com certeza vai ter, né? A Abimóvel está fazendo um trabalho excelente, assim, a Cândida é a diretora executiva da Abimóvel, tem uma excelência no trabalho dela, assim, absurda. Ela está levando muito a indústria para fora, seja para todas as regiões do globo. É uma série de felicidades, assim, né? São casamentos muito bons. É o momento econômico, momento de imagem mesmo que o mercado tem de si, o mercado de fora do nosso, o governo com as entidades trabalhando, então isso tudo junto, é esse resultado que a gente já está vendo, né? Então, com certeza vai ter continuidade e a gente está falando aí de um novo ciclo, acho, deixa eu, se eu não for muito, diria, mas com certeza eu acho que é uma nova. A gente está vendo um novo ciclo no mercado como um todo, e fazer parte disso é muito louco e muito dá esse ânimo, né? É o que faz a gente motivar e fazer mais. Uma coisa que é legal disso que você está falando, que vocês estão já na geração em que foi, por exemplo, eu dou aula desde 2008, né? Também dou aula desde 2008. E vocês são aquela geração que já era a geração que é da nossa época, minha, Dimitri falou que é parecer mais novo, então beleza. Mas da minha e Dimitri que a gente começou a brigar com os alunos e falar, cara, isso derruba tudo que falaram para vocês de design e acontece isso. E agora vocês estão numa geração que estão tomando esses postos de liderança. Então é mais ou menos isso, mano. 10 anos depois, é o posto de liderança falando, cara, agora é o movimento, sabe? Então eu tô vendo isso acontecer. Eu acho que também não é só uma coincidência, mas é uma consequência, sabe? Dessa briga que, cara, vem assim, quando a gente vai rastrear, cara, vem desde lá, ó, o Aurisney Piristepan lá atrás já enchia o saco, na década de 80, tá ligado? Com isso e foi, né? Concordo contigo. Que é engraçado, né? A gente teve uma formação no passado, era uma formação muito técnica. Muito técnica. Né? Muito técnica. E quando se falava de design na mídia, falava-se muito de estratégia. E aí a gente pensa assim, o designer tinha formação para estar numa mesa de diretoria, conversando pau a pau com um cara de marketing. Às vezes não tinha uma formação na faculdade, muitos cursos não davam esse viés. E eu percebo que, especialmente com o crescimento do branding, eu acho que o design está cada vez mais multidisciplinar, a gente fala de design de experiência, design de serviço, entendeu? O design, de fato, a formação está cada vez mais estratégica. Plural e estratégica. Cada vez mais profissionais que, sim, têm competência para definir estratégias para uma empresa que vão além do design de uma logo, do design de uma cadeira. A gente pode olhar uma empresa como um todo, de forma estratégica, ou um evento, né, uma exposição, e criar algo novo, diferente, que dê resultados financeiros. A gente está cada vez mais na mesa dos adultos de verdade, sabe? Uma geração que pensa assim, design não é fazer logo, design não é desenhar cadeira, design é uma coisa um pouquinho mais, é construção de valor, e comunicação de valor, né, nesse sentido. Então, eu acho que, de fato, cada vez mais a gente vai ter, sim, pessoas com formação de design em cargos de liderança, em cargos mais estratégicos, em curadorias, quem sabe no ministério, quem sabe, Deus quiser, uma presidência, sabe? Para mostrar que, de certa forma, a nossa área ela tem muito a contribuir, né, para a sociedade, além de desenhar coisinhas bonitas, entendeu? A gente tem uma bagagem maior nesse sentido. Muito bom, galera. Ó, a gente deu mais de 1 hora. Queria agradecer muito, dar o parabéns, que o que vocês fizeram foi surreal. Para mim eram 6 meses, 3 meses.
eu não sei nem como falar. 3 meses, às vezes, eu consigo chegar na solução de qual é o público que eu tenho que desenhar algum projeto quando a gente faz uma pesquisa ampla. Então, pô, vocês estão de parabéns na escolha. Eu vi algumas imagens da exposição, me mandaram, ficou linda mesmo, maravilhosa. Todos vocês, pô, tô mó orgulhosão que eu falei aqui, que é muito legal ver aquilo lá que a gente foi brigando na década dos anos 2000, sabe? De tipo, a gente é estratégico, pelo amor de Deus, puta, vocês estão botando na prática, está sendo, assim, você muito honesto, tá sendo caralho, nossa, tá dando aquela lavada de alma, sabe? Tipo, de sair desse mundinho muito, dessa bolha, né? Que eu acho importante, e falar sobre negócio e ver como o fomento pode fazer crescer mesmo. Então, vocês estão de parabéns. Valeu, galera. Valeu pela entrevista. E é isso aí. Obrigada por tudo. Obrigada, Hulk. Foi demais. Sempre muito bom falar com você. E vamos marcar mais. Vamos. Mais. E o prazer foi todo meu. Valeu, galera. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Continuem fazendo. Puta, incentivo a Apex e a Bimóvel. Continuem fazendo o que estão fazendo. Porque, cara, é importantíssimo. E outras empresas, por favor, entrem. Pelo amor de Deus, vocês estão sendo muito otários. Muito otários. Marcas privadas, por favor. Nossa, vocês estão sendo muito otários. A gente tá, com a mente fervilhando aqui, a gente só precisa de budget para fazer acontecer. E budget para vocês é fácil, cara, porque só fazer lá do imposto, fazer o recolhimento que dá, entendeu? Eu não venho com essa história aí não, porque isso daí dá um puta de um fomento, beleza? Exatamente. Beleza, galera. Valeu mais uma vez. Foi um prazerzaço e parabéns. Vocês estão mandando bem pra caralho. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, galera. Falou.